A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro, faremos a leitura da lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Leitura que está em Esther, capítulo 6, versículos 7 a 9. Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada. Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Bom, irmãos, esse texto aqui é a fala de um homem com a síndrome do imperador, não é? Um homem que queria que tudo fosse do seu jeito, assim como muitas crianças e adolescentes aí, que fazem os pais comprarem tudo que ele quer, fazerem tudo que ele quer, e que exigem que tudo esteja a seu gosto e sempre colocam pessoas para servi-los e fazerem as suas vontades. Este homem pensava, não é, que era o rei do mundo, e por isso ele pensou: se o rei quer honrar alguém, no seu coração, né, no versículo anterior, ele disse: de quem o rei se agradaria mais para fazer honra do que a mim? Não é? Ele pensou. Então, rei, ele queria o cavalo do rei, a coroa do rei, a roupa do rei. Então, ele pediu tudo isso. Ele pediu tudo o que ele queria para si. Só lhe faltava isso, porque ele já tinha mais do que suficiente. Aliás, ele tinha mais do que suficiente. Ele já era ambicioso por demais, e ele já tinha o mais do que suficiente. E não repartia com ninguém. O que ele não podia ter era a coroa do rei, o cavalo do rei, a roupa do rei. Então ele queria desfilar com esses apetrechos e ouvir dizer, e que alguém dissesse: olha, assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele ainda queria que todos vissem o quanto que ele era amado, querido do rei. Mais do que ele já tinha. Ele já tinha, ele já era os ouvidos do rei. Ele já era uma pessoa a quem o rei via todo dia. Ele já era uma pessoa que prestava assistência ao rei. Mas ele queria mostrar isso para todos. Mas tem gente que é assim. Ela precisa gabar-se diante de todos do que ela é. Não é, gente? É muita exibição. Mas o tiro, como todos nós sabemos, saiu pela culatra. Porque essa honra era para Mardoqueu, ou Mordecai, como é o nome dele em hebraico, né? E quando isto aconteceu e ele voltou para casa enfurecido, a mulher disse: já começaste a cair. Certamente cairás. E foi aí que ele foi levado para o banquete de Esther. E aí ele caiu mesmo.
É isso que Deus faz com aquele que se levanta contra o povo dele. Por isso devemos confiar nossa vida ao Senhor e deixar que Deus vai cuidar. Levou 5 anos para Mardoqueu receber o reconhecimento pelo feito dele. E o reconhecimento veio no tempo certo, no tempo ímpar. Então ele falou assim: nossa, mas ninguém viu aquilo que eu fiz, ninguém percebeu aquilo que eu fiz. Irmãos, não existe nada melhor do que fazer a coisa certa. Mardoqueu viu que tinha alguém atentando para a vida do rei. Ele fez a coisa certa. Ele avisou. Ele poupou a vida do rei. Se naquele momento não foi reconhecido, não tem problema. Deus vai fazer alguém ver na hora certa. Tem semente que a gente joga na terra e ela demora para brotar. Mas ela vai florescer. Ela vai dar fruto. Como diz o texto de Eclesiastes, capítulo 11, não é? Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, porque um dia o acharás, mas depois de muitos dias o acharás. Não temos ideias de quantos dias o acharemos, mas devemos lançar, devemos fazer a nossa parte. Foi o que Mardoqueu fez. No dia certo, Mardoqueu encontrou o seu pão. O Senhor me deu vitória. Ele já estava começando a crescer diante do Amã. Aí o rei viu Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Que grande homem Mardoqueu era. Confiança, leal ao seu povo. Porque o nosso Deus trabalha em prol de seus filhos e não deixa seu povo desamparado. Ele tinha uma promessa para aquele povo. E essa promessa haveria de se cumprir. Amém?